Olá, meu nome é Victor Hugo Siben, eu sou estudante de graduação em Serviço Social na Universidade Federal de Santa Catarina e em 2019 integrei como bolsista PIBIC no projeto de pesquisa intitulado As Novas Bases Legais das Relações Trabalhistas, um estudo de convenções e acordos coletivos de trabalho celebrados em Santa Catarina a partir de 2017, orientado pelo professor Dr. Jaime Hillesheim. A etapa da pesquisa do ciclo 2019-2020 recebeu o título A Reforma Trabalhista no Brasil, Debates Teóricos, Jurídicos e Políticos. Nessa etapa, nós buscamos compreender como alguns setores da sociedade se posicionavam quanto às mudanças trazidas pela nova legislação trabalhista. Para isso, tivemos como principais enfoques as produções bibliográficas sobre o assunto, tanto no mercado editorial, buscando livros publicados que tratassem do tema da reforma trabalhista, quanto através de artigos publicados em periódicos e em revistas, além de realizar uma busca documental em notícias, notas públicas e demais publicações em sites de entidades representativas dos trabalhadores e do patronato brasileiro, como as centrais sindicais e as federações da indústria, por exemplo. Vale ressaltar que todo o material coletado diz respeito ao ano de 2019. Um dos elementos centrais da pesquisa diz respeito a uma das principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista de 2017, que é a prevalência do negociado sobre o legislado, que consta no artigo 611-A, 611-B e 620 da CLT. Essa inovação, no entanto, não é tão nova assim, visto que na Constituição Federal de 1988, seu artigo 7º, já constava, como direito dos trabalhadores, a prevalência dos acordos e convenções coletivas de trabalho em relação às condições que estavam previstas na legislação trabalhista, desde que essas mudanças fossem benéficas aos trabalhadores daquela determinada categoria ou empresa. O que a reforma trabalhista fez, portanto, foi retirar esse requisito para a prevalência dos instrumentos coletivos, possibilitando que condições menos benéficas aos trabalhadores pudessem ser pactuadas entre os seus sindicatos ou até mesmo individualmente. De modo geral, a bibliografia levantada referente aos livros e artigos em periódicos apresentou profundas críticas às mudanças trazidas pela reforma trabalhista, que apontam para uma precarização cada vez maior das condições de trabalho, e destacaram o elemento da prevalência do negociado como um dos seus principais fatores. Vale lembrar que as negociações coletivas se dão necessariamente sob determinados contextos econômicos e sociais. O que observamos desde o final de 2014 no mercado de trabalho brasileiro foi um crescimento do desemprego, informalização e subutilização da força de trabalho, em que categorias como autônomos, por exemplo, cresceram muito, ao passo que empregos formais vêm se tornando cada vez mais escassos e de difícil acesso para a classe trabalhadora. Inclusive, o próprio cenário de profunda crise econômica vivenciado nos últimos anos foi um dos elementos que proporcionou a aprovação da nova legislação, que foi apresentada como uma solução para esse crescente desemprego e informalização, buscando tornar as relações de trabalho mais flexíveis e modernizadas. Esse cenário, no entanto, não passou de mera propaganda ou apologética, visto que as condições de trabalho, níveis de desemprego e demais indicadores do mercado de trabalho não melhoraram significativamente desde a aprovação da reforma. E mesmo antes da pandemia ocasionada pela Covid-19, a situação do mercado de trabalho já era altamente precária, e a pandemia atuou num aprofundamento ainda mais acelerado e violento desses problemas pré-existentes. Quanto aos documentos e notícias das entidades sindicais, foi observada a total oposição entre os posicionamentos quanto à reforma trabalhista, em que as centrais sindicais de trabalhadores, como a CUT, Intersindical e Força Sindical, se posicionaram veementemente contra a nova legislação, enquanto entidades patronais, como a Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura e Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, promoveram fortemente a reforma, apontando os benefícios que, segundo eles, seriam mútuos que ela traria para as relações de trabalho no Brasil. Consultando bases de dados como a PNAD Contínua e a RAIS-CAGED, que contam com informações referentes ao mercado de trabalho brasileiro, é notório o preocupante cenário que experienciamos quanto aos níveis de emprego e suas condições nos últimos anos, e que pioraram drasticamente a partir da pandemia de Covid-19, que teve início no ano passado. Esse cenário ele contribui ainda mais para que condições ainda piores de trabalho, como a redução salarial, extensão da jornada de trabalho, trabalho aos domingos e feriados, por exemplo, sejam mais amplamente aceitas pelos trabalhadores como um todo, pois precisam sobreviver em meio a um oceano de desemprego e informalidade. Por último, vale mencionar que esses elementos mais concretos, presentes nos instrumentos coletivos de trabalho, foram e ainda estão sendo a base sobre a qual está sendo realizada a nova etapa da pesquisa, que teve início na segunda metade do ano passado e ainda está em andamento.